Agora nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que às vezes gera algumas curiosidades entre nós. Desde quando a gente era pequeno, a gente aprendia já com as nossas mães, com as nossas avós, com a nossa catequista, sobre a importância de rezarmos para o nosso anjo da guarda, pedindo a sua proteção, pedindo a sua intercessão em nossa vida. E os anjos, eles são mensageiros de Deus que nos acompanham, nos protegem e ajudam a viver a fé em Cristo. E hoje nós vamos conversar sobre quem são os anjos, a sua missão e também a diferença entre anjos, arcanjos e também sobre como cultivar a devoção a eles, porém mantendo a centralidade da nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós estamos recebendo aqui conosco o Padre William José Fernandes, ele que é vigário paroquial da paróquia Nossa Senhora das Graças, da Diocese de Lorena. Padre William, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, irmão Orlando. Muito obrigado. Beleza, que alegria ter o senhor aqui conosco, padre. E, padre, para começar um pouquinho a nossa partilha, eu queria pedir para o senhor explicar para o nosso povo o que a igreja ensina sobre quem são os anjos de Deus na nossa vida e por que eles existem em função de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, primeiramente, segundo Santo Agostinho, no número 329 do nosso catecismo, a gente pode ler que os anjos, eles são criaturas também de Deus, assim como nós somos criaturas, mas eles são criaturas espirituais, né? E o ofício é ser anjo. A palavra anjo vem de angelos, né? Que significa mensageiro de Deus. E também os anjos são os protetores, né? Então São Tomás de Aquino divide em 9 categorias, né? 9 coros angélicos e cada coro tem uma função específica. Muito bem. Padre, e qual o principal papel do anjo da guarda na vida do cristão e como eles nos ajudam no seguimento de Cristo? Então, irmão, o Catecismo da Igreja Católica também nos ensina que todos nós, fiéis, recebemos um anjo da guarda, que nos acompanha até a hora da nossa morte. E o anjo, ele é o nosso protetor, mas também ele é a testemunha dos nossos pecados. Por isso, no juízo, nós seremos apresentados a Deus pelo nosso anjo, né? Então, o nosso anjo, ele tem a função de nos proteger, de inspirar em nós desejos bons. Ele fala diretamente à nossa consciência, mas nós precisamos também estar abertos para escutá-lo. Perfeito, padre. E sobre essa abertura para escutá-lo, como que nós podemos rezar, conversar, né, escutar o nosso anjo da guarda de maneira concreta e simples? Os nossos pais já nos ensinaram aquela oração muito conhecida, né? Santo Anjo do Senhor. Mas também existe uma oração que nós rezamos na Santa Missa, a oração do Santo, né? Do Sanctus. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, que é justamente o louvor que os anjos realizam a Deus, né? Então, essa oração ela pode ser rezada também diversas vezes ao dia, e nessa oração está expressa a nossa adoração e o nosso amor a Deus, que é o centro da nossa vida e é também o centro da vida angélica. Perfeito, padre. E o senhor falava também sobre ali essas 9 categorias que existem, né? Quando a gente vai estudar um pouquinho a fundo a Sagrada Escritura, nós vemos que aparecem algumas figuras de alguns anjos, arcanjos ali, Miguel, Gabriel, Rafael. Então eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho sobre essa diferença entre eles, né? E principalmente sobre esses mais conhecidos ali na nossa fé. Sim. A Igreja reconhece 3 nomes de arcanjos que aparecem na Sagrada Escritura. Primeiro, São Miguel Arcanjo aparece no livro do Apocalipse, no capítulo 12, versículos de 7 a 9, quando da batalha no céu. Houve uma grande batalha no céu e o arcanjo Miguel, né, aquele que luta, aquele que diz quem como Deus, né? Então, esse é o primeiro nome que eu vou citar. Depois também São Rafael, né, que significa medicina de Deus, Deus cura. Rafael aparece no livro de Tobias, é o arcanjo que acompanha Tobias durante a sua peregrinação e também é o arcanjo que anuncia a cura de Deus para a vida de Tobias e de Sara. Depois, o mais importante, creio eu, de todos, porque é aquele que anuncia a encarnação, Gabriel, né? Gabriel, ele é o portador da palavra de Deus, né? Então ele faz o anúncio à Virgem Maria e através do anúncio do arcanjo Gabriel é que se dá todo o início do processo, né, da encarnação e também da nossa redenção através da encarnação. Então é muito bonito esse papel dos arcanjos.
a igreja não reconhece outro nome, né? Claro que existem milhões e milhões de anjos, de arcanjos, mas a igreja não reconhece outros nomes. Algumas pessoas às vezes perguntam, né, sobre outros nomes de anjos, mas esses não são reconhecidos, né? Nós temos a nossa fé católica nesses 3 nomes conhecidos na Sagrada Escritura. Perfeito, padre. E tendo a Sagrada Escritura como uma das nossas referências, além do Catecismo da Igreja e outros documentos também, quais passagens ou textos da Sagrada Escritura ali nos ajudam, né, e podem nos ensinar a entender melhor sobre a missão dos anjos na vida da Igreja e na nossa caminhada de fé? Perfeito. Em Êxodo 23:20 nós temos: vou enviar à frente de vós um anjo para que seja o seu protetor. E Deus diz: não tentes contra o anjo, né? Mas ouça a sua voz e siga os seus mandamentos, porque sou eu quem falo através dele. Então o anjo é instrumento de Deus na nossa vida. E Deus já envia o anjo à frente do seu povo, né? À frente de Moisés, inclusive. Essa é uma passagem muito bonita, está lá em Êxodo 23:20, as pessoas podem ler também. Depois, o próprio Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, a infância de Jesus, que narra o anúncio, né, do anjo Gabriel à Virgem Maria. E também o livro de Tobias. Eu acredito que o livro de Tobias, ele, embora muitas vezes esquecido, é um livro muito bonito que nos traz o grande sentido do nosso relacionamento com o nosso anjo da guarda, né? Tobias, ele caminha junto, Rafael caminha com Tobias e os dois se tornam amigos. E a função do anjo da guarda também é a de ser o nosso amigo, nosso companheiro, né? Que age em nosso favor para nos conduzir a Deus. Perfeito, padre. E hoje, principalmente por meio da internet, a gente encontra muita coisa, né, para nos ajudar na nossa vida devocional, na nossa caminhada de fé. Porém, se a gente não tomar cuidado, né, com as fontes, com as referências, acaba acontecendo uma verdadeira confusão, né? Então, como que a gente pode distinguir, né, sobre essa questão dos anjos entre uma devoção séria e também práticas inadequadas, né, mantendo sempre a Igreja, né, de Cristo como uma referência segura, né? Então, como que eu posso, assim como o senhor explicou, conversar com o meu anjo da guarda, né, rezar por ele, porém de uma maneira madura, de uma maneira séria e de uma maneira que isso gere algum fruto concreto na minha vida cristã também, né? Então, os santos anjos, eles são santos, né? Então, nós já rezamos, já é um costume católico rezar pedindo a intercessão dos santos. Então, também nós podemos pedir a intercessão dos santos anjos. E de uma forma muito simples, né? Essa oração, ela deve partir do nosso coração, sabendo que o centro do mundo angélico, como ensina São Paulo na carta aos Colossenses, é o próprio Cristo, é a pessoa de Cristo. Todas as coisas criadas são criadas em Deus, em virtude do Filho, né, para servir o Filho. Então os anjos, eles também vão vir na glória, né, acompanhando Jesus na sua glória e vão manifestar então essa glória de Deus. Por isso, sempre quando a gente tem alguma dúvida, é muito importante a gente procurar aquilo que a Igreja diz sobre, né? Portanto, o Catecismo da Igreja Católica, dos números 329 em diante, fornece uma catequese básica sobre os santos anjos, que é muito boa e acessível a todos os fiéis. Então, quem tem dúvidas sobre os santos anjos pode consultar o catecismo. Muito bem. Padre William, muito obrigado pelos esclarecimentos do senhor aí, muito obrigado pela sua participação. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa e que Deus o abençoe sempre em sua missão. De nada, eu que agradeço esse espaço para falar sobre os santos anjos. Bem, que alegria ter o senhor aqui conosco.